Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Bárbara Barbosa, ou Babi, vai ser meu sinal, Babi também pode ser. Seguinte, eu sou uma mulher negra de olhos pequenininhos, puxadinhos, sobrancelha pequena, curta, assim, tenho lábios grossos, nariz largo, tenho a pele negra, tenho um cabelo que tá um pouquinho acima um pouquinho abaixo da minha orelha, todo cacheadinho. Tô com uma camisa de botões rosa. Ela tá dobrada até o meio do meu braço, né? Perto do meu ombro, com um botãozinho de lado. Tem um botão, tem bolsos. Meu fundo é verde, aparece a maçaneta da minha porta. Bora bater um papo? Bora conversar? Seguinte, eu não vou fazer Libras agora porque eu tô braba. Não vou fazer bimodal. Eu quero colocar depois a janelinha do lado, colocar a legenda e vocês assistem, por favor. Porque é o seguinte, vocês estão sabendo que a gente tá na quarta onda, né? Da Covid. Nada. Tá de boa. Todo mundo caminhando, todo mundo vivendo, todo mundo fazendo tudo que tem pra fazer na boa. Eu fico impressionada. Aqui, ó, eu tô com o meu rosto, não tô de maquiagem, só tô com batom um pouco alaranjadinho e um brilho no olho, assim, em cima do cílio. Eu não sei se dá pra ver, mas eu tenho umas manchinhas aqui, ó, logo abaixo do meu olho. Parece uns melasmazinhos aqui no meu rosto. Eu tô apontando aqui, tô bem de frente, assim, pra tela. Eu tô bem próximo, né, da tela. E pra tentar mostrar pra vocês que aqui, ó, eu tenho uma manchinha preta perto do olho, que é da onde vem o meu sinal, que é esse dedinho aqui embaixo do meu olho direito e em cima da minha pintinha. Mas aqui embaixo dos meus olhos, fora essas olheiras, esse cansaço que vocês estão vendo, tem umas manchinhas. Sabe o que é isso aqui? Tenho orgulho delas. Isso aqui é manchinha de usar máscara, tá? A gente usa máscara muito aqui, entendeu? A gente não deixou de usar máscara de jeito nenhum, né? Porque, afinal de contas, cuidar-se e cuidar al outro. É um ditadozinho que eu vi em espanhol, a pessoa que me falou assim, e eu achei lindo. Cuidar de si e cuidar do outro, tá bom? Acho que a melhor maneira de a gente respeitar as pessoas é cuidar delas como a gente quer que seja cuidado. Então, fiquei pensando, Covid, varíola, nome é monkeypox, né? Varíola dos macacos. É uma maravilha, né? Tá bonito. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Não teria. Não teria. Mas aí ontem, dia 30 de julho de 2022, peguei um Uber e o motorista era enfermeiro. Aqui no prédio onde eu moro, tem uma enfermeira que tá avisando pra gente. Caraca, tá lotado de gente nas UTIs de Covid, tá? Tem espaço não, tem fila de espera. Tudo criança que não vacinou, adulto que não vacinou, né? E passou para um bocado de gente. E que ficou em contato com outras pessoas que estavam imunes, que não se vacinaram, ou que se vacinaram, mas não estão tomando cuidado com nada. Enfim, né, gente? Levando vida normal. Aí eu fiquei pensando, tá, mas varíola do macaco, monkeypox, como é que é esse negócio? Tô acompanhando há muito tempo e pensando em muitas coisas. E aí, meus filhos não estão indo pra escola, já tem tempo. Claro, agora é férias de julho, né? Hoje é dia 31 de julho. Último dia, amanhã, dia 1º de agosto, começam as aulas na rede pública. Com esse povo que foi pra tudo quanto é canto, que se misturou com tudo quanto é gente, e aqui no DF já são 21 casos, segundo o G1, tô aqui munida de informação, porque, né, o instituto aqui não é o TRK, entendedores entenderão. Então fui atrás de informação, fui atrás de saber o que é isso aqui. E eu não quero que meus filhos voltem. Sabe por quê? Porque eu, há um mês atrás, no finalzinho do semestre, eu tive um trabalho para realizar que eu precisei viajar. E como tava uma situação estranha aqui, eu falei assim, bom, vou com todo mundo e a gente resolve isso de lá, porque afinal de contas
começou a aparecer casos de criança com Covid na escola e indo para aula. Eu falei, meus filhos não vão mais. Aí, o Serviço de Orientação Escolar, o SOI, ligou para mim. Falou, por que seus filhos estão faltando? Eu falei assim, por quê? Tá cheio de criança com Covid. Minha filha tem asma. Meu filho é autista, tem comorbidade. Meu marido é autista, asmático, surdo. TDAH, ansioso. A gente já passou pela Covid antes da vacina por causa de gente negacionista, que comprometeu 12 pessoas da equipe de trabalho do meu marido. E quase matou 50 pessoas. Sabe por quê? Porque muitos desses contaminados foram parar no hospital por causa de que se negava a usar máscara no trabalho, no lugar fechado, num subsolo. Ele quase perdeu a perna e a esposa que foi parar na UTI. Aprendeu? Não. Não, porque para aprender é de dentro para fora. Você tem que se abrir. O povo não põe, não fecha o povo não fecha o acesso à contaminação, mas também não abre a mente para aprender, para entender, para aprender com os próprios erros. E foi ruim, foi difícil. A gente deu graças a Deus que ninguém teve que ser internado, mas quase. E você vê as pessoas que você ama, que já são asmáticas, lutando para respirar dentro de casa. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo pro meu pior inimigo. Eu não desejo para ninguém. Vacinem. Cuidem das pessoas que vocês amam. Depois da vacina, a gente estava na primeira dose ainda, esperando pela segunda, e a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, mas a gente pegou de novo. Não sei se foi quando eu voltei a trabalhar em ambiente aberto, passei um bom tempo trabalhando de casa, mas talvez tenha sido isso, eu acredito. Enfim, a velha culpa materna. A gente passou depois de vacinado, eu e Laura na primeira dose, Ângelo sem dose nenhuma ainda, porque ainda não tinha para a idade dele, e o Joaquim Emanuel já na segunda dose, indo para a terceira. Não foi fácil. Foi mais ameno, mas eles têm comorbidades. Você acha que eu encontrei esse povo todo que tá aqui em casa no lixo? Claro que não, minha filha. Eu vou deixar os meus à mercê desse povo vagabundo, irresponsável, constrangedoramente negacionista. Antivacina. Vá tomar banho, eu tenho vergonha na minha cara. Aí, passando por isso 2 vezes, eu aprendi, bebê. Eu aprendi. Não dá pra confiar na boa vontade dos outros. Faço a minha parte, cuido de mim, cuido dos outros, cuido de quem puder, né? Mas também não posso exigir, não posso obrigar. Beleza. Aí vem varíola. Linda, maravilhosa. Mata? Não. Mas ontem teve uma morte. A primeira morte que conta aqui no G1. Vamos lá, minha querida, me ajuda? A primeira morte foi em Belo Horizonte. Um homem de 41 anos com graves problemas de imunidade estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e morreu na quinta-feira, dia 28. Aí você pensa. Há 2 meses a gente perdeu a avó Janete, que descobriu que tinha um câncer de fígado e pegou Covid no hospital. E não durou 1 semana, porque a imunidade dela estava muito baixa. 4 doses de vacina. Há pouco tempo atrás, nosso primo, 4 doses de vacina, pegou a Ômicron. Forte, bonito, saudável, maravilhoso. Ficou internado. Porque a bicha é forte. Porque o trabalho dele exige que ele esteja em contato com as pessoas.
Aí você pega uma doença que pegou o ditado, o que não te mata te fortalece, e falou, não, eu vou usar assim, o que não te mata abre caminho para Covid, né? Baixar imunidade. Ai, vai ser lindo. Porque é isso. Aliás, Embrulha para Viagem podia fazer nas lives do Corona, mostrar a parceria nova, né? Parceria Corona, varíola, né? Pois é. Porque já em 24 de maio desse ano, o Instituto Butantan falava, varíola dos macacos pode se tornar um problema de saúde pública se não houver bloqueio de transmissão. Você sabe como é que a varíola dos macacos, monkeypox, essa varíola que tá aí agora, se transmite? Não. Você sabe que você tem que usar máscara para evitar a varíola também? Não. Você sabe que a varíola, aquela mortal, ela parou de ser tão grave, tão séria, porque ela foi erradicada por vacinação em massa no mundo inteiro. Mas não, como diz Eduardo Bueno, tu, na tua ignorância constrangedora, no seu capacitismo. Capacitismo, quando você fala, deixa isso aí pros doentes, pros deficientes, eu não preciso. E ele já começa o texto assim, ó. A disseminação da varíola dos macacos em diferentes países pode se tornar um problema de saúde pública mundial por uma série de fatores. Mundial, tá? Que envolvem maior gravidade da doença em certos públicos, pela necessidade de isolamento dos doentes e por não haver vacinas para imunização em grande escala. Ontem, no Uber, nosso querido motorista enfermeiro da UPA estava contando o seguinte: a pessoa que chegou lá, ela não foi infectada para a UPA. Ela foi infectada por alguém infectado que entrou na UPA acompanhando outra pessoa. E ela foi para tratar uma coisa e de repente descobriu-se a varíola e essa pessoa foi para o isolamento, enquanto que a outra foi liberada, porque o povo não sabia, o negócio começou, ele estava indo bem, de repente começou a piorar, e ele tem várias comorbidades, e aí teve que ir para o isolamento. Você está entendendo que as pessoas estão circulando? Aqui no G1 diz que no DF tem 21 casos confirmados e 70 suspeitos. E essa galera que tá suspeita é uma galera que tá circulando por aí até as feridinhas aparecerem. Sem máscara. Porque precisa de máscara. Para evitar a contaminação por vias aéreas, por saliva. Porque tem as pessoas que falam cuspindo. Eu falo de vez em quando. Por isso que eu sei. Então eu uso máscara para evitar estar cuspindo nos outros. Ou seja, já temos uma primeira morte no Brasil. E aqui diz, é importante destacar que ele tinha comorbidades importantes e graves, severas, para que não leve a um grande alvoroço da população achando que a letalidade é alta. A letalidade continua sendo muito baixa, verdade? Da varíola, amor. Mas toda vez que a pessoa que tem pressão alta pega Covid, ela piora. Toda vez que a pessoa que tem pressão alta tem outras comorbidades, outras doenças, ela piora, meu amor. E aí, eu fiquei pensando muito nesse negócio, varíola com Covid, juntinhas, não vai dar bom. Não tem como dar bom um trem desse, gente. Não tem. Lá e o CREME-PE, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, lá no início do mês de junho,
9 de junho de 2022, fez uma publicação chamada Covid-19 versus varíola do macaco. 9 de junho. Você tá entendendo que eu não tô doida? Você tá entendendo que não é neurose minha? Cara, em 9 de junho eu já não estava deixando meus filhos irem pra escola. Não. Voltando pra história, né? O TDAH aqui faz a pessoa viajar um pouco. Vocês, quem me conhece sabe. Ô, frasezinha lazarenta. Bom, quando o serviço de orientação escolar ligou e eu falei que eu não achei meus filhos na rua, nem no lixo, deu muito trabalho. Foram 5 abortos espontâneos, muita violência obstétrica e muito sofrimento até conseguir ter meus filhos. Não é a Covid, a varíola do macaco, é a irresponsabilidade contagiante dessas pessoas que vai fazer eu deixar de cuidar deles decentemente. Entendeu? Fora que pessoas com deficiência têm comorbidades graves. E tudo isso eu fui falando para ela. E eu descobri que os atestados para pessoas com Covid diminuíram. Os dias. Gente, você tá com Covid, 7 dias você tá transmitindo. Quando foi que eles combinaram que isso ia mudar? Aí, eu descobri que uma pessoa amiga minha da rede educacional teve 2 dias de atestado e mais 2 porque voltou lá e não tinha melhorado ainda. É uma falta de respeito com os professores, a comunidade escolar inteira, todos os profissionais da educação. Você tá doido? Como é que você bota uma pessoa com Covid, que é altamente transmissível durante 7 dias, volte a trabalhar em 2 ou 4 dias? Aí eu só escutei, eu falei, é uma falta de respeito, é vontade de matar os professores mesmo. E na escola da minha filha já teve um professor que morreu de Covid. Aí ela vira pra mim e fala, eu não acredito que eu não tô gravando isso. Eu não tô. Olha, bicha burra. Não, tô gravando sim. Caramba, tô doida. Essa parte eu vou cortar. Ela vira pra mim e dá um suspiro. Mãezinha. Se todo mundo pensasse assim como você, eu vou colocar a observação aqui. Mas você tenta dar uma passada na escola pra conversar, porque não tem nem como a gente te contestar. Eu tô trabalhando doente. Eu falei, como é que é? Eu tô numa sala isolada aqui na escola pra não contaminar os outros. Mas eu peguei 2 dias de atestado por causa da Covid. E voltei no médico, como não melhorei, peguei mais 2, mas acabou ontem e agora eu tô trabalhando numa sala isolada porque eu ainda estou com Covid. Deu uma tossida. Tava difícil pra ela falar. Entendeu? Eu falei, e como é que você me liga pra perguntar por que meu filho não tá indo pra escola nesse estado? Aí ela, porque é o meu trabalho. Eu sou obrigada a perguntar quais são os motivos. Geralmente são outros, porque tá tendo algum problema, a criança tá doente, mas é a primeira vez que alguém me fala que não tá vindo porque tá com medo da contaminação. Porque o governo não vai fazer nada, não vai fechar as escolas. É ano de eleição, né? Eu falei. Ela não sei, eu não posso nem entrar nesse mérito. O que eu sei é que eu tô doente e tô trabalhando. Eu falei, tá, minha filha, esquece. Meus filhos não voltam. As aulas iriam começar amanhã. Bom, voltando, pelo menos aqui em casa. Voltando aqui pro texto do CREMEP, Covid-19 versus varíola do macaco, que é uma matéria escrita por um médico. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco fez essa matéria em 9 de junho de 2022. O doutor Eduardo Jorge da Fonseca Lima. Eu vou ler esse texto aqui dele, porque ele é muito importante. Salvador Massip, médico e pesquisador que lidera o Laboratório de Mecanismo do Envelhecimento e Câncer da Universidade de Leicester, Reino Unido, publicou recentemente algumas dúvidas sobre a associação da pandemia de Covid-19 e os atuais surtos de varíola dos macacos e hepatites de causa desconhecida. Vocês estão entendendo? Eu não tô louca.
Não é neurose da minha cabeça, não é coisa de mãe neurótica, não. Tem gente fazendo esse estudo, ó. Tá? Tem gente de olho. Gente que não tem essa sua ignorância constrangedora, essa sua crença vergonhosa em notícia de WhatsApp. Procurar quem está estudando de verdade, cientistas que estão fazendo pesquisa sobre isso. Eu não tô louca, não. Continuando. A notícia de um surto sem precedentes de varíola dos macacos, doença rara, geralmente confinada apenas à África Central e Ocidental, trouxe de volta reflexões sobre o início da Covid-19 e um temor de uma nova pandemia. Porque a gente está vivendo ondas em locais, né, do mundo e, assim, tá muito... Não tá mais tão... Essa parte eu corto. Importante ressaltar, entretanto, que a doença não é causada por um vírus desconhecido, mas por um parente distante, já bem estudado, do vírus da varíola. Sabemos que a vacina contra a varíola, que a maioria dos adultos com mais de 50 anos recebeu quando eram crianças, oferece boa proteção, até 90%, contra a varíola dos macacos. Já não morre velho por causa disso. Há outras notícias positivas. O contágio acontece apenas em situações de contato muito próximo e, ao contrário da Covid-19, o paciente apenas transmite a infecção quando sintomático. Evitar contato com pessoas que estejam com uma erupção cutânea suspeita reduz muito o risco de transmissão. Agora você vê na escola pública que o moleque vai com um catarrão, um melecão descendo aqui, você manda limpa o nariz, o moleque só esfrega pra espalhar no braço e na roupa, puxa a blusa aqui e faz... Ai, amigo! E abraça. Tá lá a criança... Que é isso, menino? Feridinha, tá catucando, tio. Tira na casquinha, tio. E passa a mão no coleguinha. É por isso que os surtos geralmente são pequenos e controláveis. E será 9 de junho, gente. Nós já aprendemos que não há previsões que sejam fixas, né? A gente achava que a pandemia acabava antes do carnaval, que acabava antes da festa junina, que dava para curtir Natal e o Ano Novo. Tamo aí, de 2020 para cá. Então, entendam que ele está falando de 9 de junho, de acordo com o que a ciência tinha na época. Então, hoje, anunciado ontem, 21 casos suspeitos, 21 casos confirmados, 70 suspeitos, uma morte. Eu não espero mais nada. Pra mim é tudo ladeira abaixo. Bora. O contágio também pode ocorrer por meio de animais infectados, geralmente roedores. A mortalidade é baixa, ficando entre 1% e 3%. Mas o surto atual é diferente da maior Mas o surto atual é diferente e de maior magnitude, diz ele aqui. Porque tem um mais. Porque tem um mais. Tem esse mais que é a neurose. O negocinho que vai dando na cabeça. Eu vou pensando assim, meu Deus, eu vou deixar meus meninos na mão daquele povo. Pela primeira vez na história, abrange mais de 30 países e inclui quase 700 casos em 9 de junho de 2022. Não há mortes relatadas em 9 de junho de 2022. Houve surtos anteriormente, como o que ocorreu nos Estados Unidos em 2003, com cerca de 70 casos devido a ratos importados da Gâmbia. Existe a hipótese de que o paciente zero pode ter sido um inglês que viajou para a Nigéria e talvez tenha contraído o vírus de um animal selvagem. Mas a continuidade da transmissão viral a seguir não é muito clara. Bom, vou nem comentar o que eu pensei aqui, mas, né? Considerando que tem gente que não lava nem o pinto. Será que vírus da varíola dos macacos adquiriu uma nova mutação que o tornou mais infeccioso? Não parece ser o caso,
porque o sequenciamento do genoma viral até agora não revelou grandes mudanças. Pode haver uma nova maneira de contaminação, contato sexual. Aí, não lava nem o pinto. Bom, isso não havia sido relatado antes, mas com a observação que as relações sexuais geralmente precisam que as pessoas estejam próximas, né? Isso pode ser apenas uma coincidência. Gente, olha, onde é que as pessoas botam a boca e trocam saliva, né? Vai ter microferidinhas e por aí vai. Vamos estudar, gente, vamos ler. Uma hipótese mais preocupante que está tomando corpo é que a Covid-19 nos preparou para outras doenças. Preparou aqui, chega a estar entre aspas, né? Outras doenças infecciosas devido a uma redução importante à exposição de vírus e bactérias, por causa dos bloqueios, distanciamento social, máscara e lavagem das mãos, e com isso levando ao enfraquecimento da nossa imunidade, tornando-os mais propensos a essas infecções. A gente sabe que existe a imunidade de rebanho, né? Que a troca de contato com outras pessoas faz com que a gente se fortaleça. A gente sabe, por exemplo, quando manda filho para creche, os 2 primeiros meses, 6 meses, sei lá, o primeiro ano, é só doença, só a criança voltando ruim, depois melhora, vai se fortalecendo. Ok, beleza. E a gente sabe que isso é necessário. Uma forma nova de enfrentamento deve ser feita, mas meus filhos não são cobaia, não. Os casos recentes de hepatite grave em crianças, também um evento raro, repentinamente ampliado, podem ser outro exemplo disso. No momento não temos como saber se a Covid-19 teve algo a ver com o surto de varíola dos macacos e talvez não teremos essa resposta. É provável que o surto de varíola desapareça logo, devido às características da transmissão e do conhecimento que temos em relação à prevenção. A grande dúvida é se vamos observar mais doenças infecciosas raras como um efeito colateral da pandemia. Espero e torço para que não. Eduardo Jorge da Fonseca Lima, médico e pesquisador do IMIP, professor da FPS e conselheiro do CREMEP. Bom, ele escreve mais uma pancada de coisas aqui, foi Deixa eu ver. Ele só transcreve o que a gente acabou de ler. Enfim, pessoas, não dá pra gente pensar assim. Ele, aqui nessa matéria de 9 de junho, ele coloca assim, que talvez